no Maracanã. O Bruno Henrique tem só 2 hat-tricks entre os 3 mais rápidos. Eram os 2 mais rápidos dele. Agora o Pedro fez um que está no meio dos 2 ali no sanduíche. Dá para entender por que o Pedro era reserva esse tempo todo. Porque o cara que jogava era o Bruno Henrique, que é absurdamente um monstro quando joga pelo Flamengo, especialmente. O Cleiton, até a torcida do Flamengo, brinca muito, fala que ele, contra o Flamengo, ele é Neuer, né? Contra o Palmeiras, ele botava para dentro do gol outro dia. Contra o Flamengo, ele faz... É impressionante. Todo jogo, Flamengo, Red Bull Bragantino, esse rapaz tem atuações, assim, excelentes. Ele fez grandes defesas no primeiro tempo. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um trechinho do bate-pronto da Jovem Pan Esporte. O vídeo tá muito legal. Eles ficaram espantados com o hat-trick de Pedro. Com o tempo, né, cara? 5 minutos e pouquinho ali, o Pedro marcou 3 gols. Só não bateu o recorde, sabe de quem? Do Bruno Henrique, que é um monstro. Bruno Henrique também é bastante elogiado aqui pelo Mauro. E vocês vão ver agora o que eles falaram da goleada do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino, que era um time chato, né, de se enfrentar. Vamos falar a verdade, né? Mas dessa vez não deu para eles. O goleiro deles tentou e não conseguiu. O Flamengo meteu 4. Vamos lá então, créditos de vídeo é da Jovem Pan Esportes, link na descrição. Jovem Pan Esportes, canal aqui do YouTube. Quero pedir também o seu like, é lógico, deixa o like. Se você é flamenguista, inscreva-se aqui no nosso canal. Tudo que a imprensa fala do nosso Flamengo eu trago aqui para você, valeu? Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Para falar do Flamengo. Flamengo que depois de 4 rodadas voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Vitória com estrela dele, Pedro. Marcou um hat-trick relâmpago, 3 gols em apenas 5 minutos e 46 segundos, um negócio assim impressionante. Flamengo 4, Bragantino 1. E a gente ainda faz aqui a menção honrosa, né, nesse quesito de hat-trick mais rápido. O recorde continua sendo do seu companheiro de clube, o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que ele tem esse recorde aí de 3 gols, né? Os 3 gols mais rápidos marcados aí com a camisa do Flamengo. Mas impressionante. Por 1 minuto e 44 segundos, o Pedro não conseguiu esse feito, né? Não conseguiu o hat-trick mais rápido do Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. E aí, Mauro César Pereira, esse Flamengo que volta a vencer, Flamengo de olho aí nas 2 decisões, né? Copa do Brasil e Libertadores. Bem, esses números também do Bruno Henrique, né, que aliás tem a melhor marca, que é no 4-1 sobre o Corinthians de 2019, né, 3 gols no menor espaço de tempo, e tem a terceira, que é no 5-1 sobre o São Paulo, no Maracanã. O Bruno Henrique tem só 2 hat-tricks entre os 3 mais rápidos. Eram os 2 mais rápidos dele, agora o Pedro fez um que está no meio dos 2 ali no sanduíche. Dá para entender por que o Pedro era reserva esse tempo todo, porque o cara que jogava era o Bruno Henrique, que é absurdamente um monstro quando joga pelo Flamengo, especialmente. Eu achei o jogo de sábado, um jogo, a expulsão do Luan Cândido no começo, ela foi pertinente, foi justa, né? E ela foi muito boa para o Flamengo, porque jamais o Red Bull Bragantino jogaria como jogou, fechado ali, trancando a sua área, 11 contra 11. Com 10 ele teve que fazer isso, e foi bom, acabou sendo um bom teste, porque foi um pouco parecido com o que o Flamengo vai enfrentar contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil, na final da Libertadores. Certamente, em alguns momentos, vai enfrentar o Atlético muito fechado, marcando ali na sua área, e reduzindo o campo e tentando bloquear as tentativas do time do Dorival Júnior, que criou boas situações. O Cleiton, até a torcida do Flamengo, brinca muito, fala que ele, contra o Flamengo, ele é Neuer, né? Contra o Palmeiras, ele botava para dentro do gol outro dia. Contra o Flamengo, ele faz... É impressionante. Todo jogo, Flamengo, Red Bull Bragantino, esse rapaz tem atuações, assim, excelentes. Ele fez grandes defesas no primeiro tempo. Então, acho que esses jogos do Flamengo viraram um teste, né? Então, o que o adversário oferece em termos de resistência ou ameaça à sua defesa? E esse jogo, embora tenha ameaçado pouco, porque tinha um jogador a menos, o Bragantino se fechou muito, então dificultou, o goleiro fez grandes defesas. Eu acho que foi um teste interessante. Outra lição que dá para tirar desse jogo é que o Vidal não pode ser o primeiro homem do meio campo. Ele sacou, o Dorival sacou o Thiago Maia, o João Gomes estava suspenso. Um dos dois tem que estar em campo. Não há condições de ter o Vidal como primeiro homem. Ele fez até um pênalti que dificilmente faria se tivesse um desses dois em campo, porque provavelmente não estaria naquela posição. Esse pênalti gera um empate. E aí, quando entrou o Cebolinha, justamente no lugar do Thiago Maia, para tentar abrir mais o campo. O Cebolinha teve altos e baixos, fez a jogada de um dos gols, que foi justamente o primeiro do Pedro. E aí o Pedro virou o jogo, mas jogou muito bem o Arrascaeta. Aliás, ele dá um passe para o Pedro fazer gol de peito, ele que dá o passe no primeiro segundo do jogo praticamente para o Gabriel entrar cara a cara com o goleiro e surgiu o lance do pênalti e da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino.
E o Gabriel jogou bem também, o Gabriel tem jogado bem. Eu acho que o Pedro jogando bem não é novidade, isso aí já vem de algum tempo. Agora, o Gabigol jogar bem agora nesse período, eu acho extremamente importante. Eu tenho dito já há algum tempo que, embora o Pedro tenha esse retrospecto recente, esse momento muito bom, o jogador do Flamengo que é decisivo nesse período de 19 para cá é o Gabriel. Não, porque fez o gol no River Plate. Não só no River Plate. Pega o campeonato de 2020, quando o Ceni era o técnico, e veja quantos jogos importantes, gols e passes para gol ele fez naquela reta final, quando o Flamengo venceu 6 jogos em 9 e foi campeão. Ele foi protagonista em todos os jogos, com gols importantes, partidas muito boas. Esse cara tem que estar bem. E um detalhe, ele perdeu um pênalti de novo, como sempre acontece, o goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro, e a bola foi na trave. Contra o América Mineiro, ela passou rente à trave. Contra o Santos, no outro que ele perdeu no outro campeonato, também foi assim, o João Paulo para um lado, bola na trave. Eu acho que o Gabriel precisa, já que ele sempre desloca o goleiro, evitar, eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas é uma observação, acho que é até óbvia, evitar bater tão rente à trave, que é bonito quando ela vai ali beijando na lateral da rede ali, né? Ela corre por ali mansamente, mas ele corre um risco desnecessário, porque o goleiro sempre vai para o outro lado, então ele pode chutar um pouquinho mais para dentro, não tão junto à trave, porque ele se expõe a um risco. E acontece, perdeu de novo, o goleiro nem sai na foto, mas a bola vai na trave. Contra o América Mineiro, o Cavicchioli era o goleiro, nem sai na foto, a bola passou rente à trave, porque ele tenta muito junto à trave. Como ele desloca o goleiro, eu acho que ele deveria rever isso. E até para mudar um pouco, talvez, a sua forma de bater, porque os goleiros já sabem como é, eles não acertam um canto, mas vão ficar sempre ali torcendo para a bola ir na trave, porque ele chuta muito rente ao poste. Eu acho que ele precisa ver isso, porque foram 8 pênaltis nessa temporada, ele errou 2. Então, um índice muito alto de erros para um cara que bate tão bem. Ele bate muito bem, é impressionante como ele consegue sempre iludir o goleiro dificilmente acerta o canto. Na carreira inteira do Gabriel, só um goleiro defendeu um pênalti dele, foi o César, que era goleiro do Flamengo, e ele jogando pelo Santos. Os pênaltis que ele perdeu, os 4 pelo Flamengo. Um no travessão, que foi até meio displicente contra o Botafogo, e esses 3 que eu citei. Um para fora, raspou na trave, e 2 na trave. E chegando no momento decisivo, né, jogos tão decisivos, eu acho que até isso tem que ter um certo cuidado também. E acho também que o Dorival, ele precisa rever ali algumas questões, as laterais, não só o Rodinei, mas o Ayrton Lucas jogou muito bem, dependendo do adversário. Eu não sei se o Felipe Luiz tem que ser sempre titular, acho que é discutível. Acho que alguns jogos, talvez o Ayrton Lucas possa ser esse jogador, ocupa mais ali o corredor esquerdo, preenche mais aquele lado, gera mais jogadas pelos lados do campo. O Felipe Luiz é ótimo, mas é um jogador veterano, que vem jogando bem, até porque consegue revezar, mas em algumas partidas talvez o Ayrton Lucas possa ser mais interessante. Então acho que é importante analisar o adversário e pensar em qual desses jogadores se encaixa melhor. Porque se você tem 2 bons jogadores na posição, não é necessário que, esse aqui é o primeiro da fila. Não, você pode usar de acordo com o momento, com a semana, com o calendário e com o oponente. E quarta-feira deve ser o último jogo do Flamengo completo, né, com o time supostamente completo, que é contra o Inter, vice-líder do campeonato, no Maracanã. Que eu acho que é o ótimo teste, porque o Inter certamente não vai dar espaço para o ataque do Flamengo de mão beijada, vai se defender bem, vai se fechar e vai ameaçar o Flamengo, vai atacar. Que é o que o Flamengo precisa, né? Depois tem jogo com o Cuiabá, aí vem o Corinthians na Copa do Brasil, aí não vai jogar mais com o time titular. Só contra o Corinthians, os 2 jogos, e contra o Atlético lá na final da Libertadores. Então o jogo de quarta também é um jogo bem interessante para o Dorival fazer ajustes finais aí na equipe, pensando nessas 3 partidas importantes que estão se aproximando. E para você que quer saber, a sequência de jogos do Mengão tá na tela para vocês, o do Bragantino já foi. Quarta-feira agora tem Internacional, né, galera? Depois tem o Cuiabá no fim de semana e no dia 12 tem o Corinthians pela Copa do Brasil. Na sequência tem o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogo da volta contra o Corinthians na Copa do Brasil. Depois, dia 22, tem o América Mineiro e dia 25 tem o Santos. E no dia 29 tem a grande final da Libertadores. Vamos lá então, por que eu coloquei essa tela aqui? Para a gente falar o seguinte, contra o Internacional é força máxima, vai quem estiver à disposição para o jogo, né? Já contra o Cuiabá será um time reserva, totalmente reserva, sendo preservados os titulares para pegar o Corinthians na Arena do Corinthians no dia 12. Contra o Atlético Mineiro no Maracanã, galera, será time reserva também, pensando no jogo da volta em casa contra o Corinthians. E depois, 3 dias depois, contra o América Mineiro, cara, será também time reserva. Contra o Santos, também time reserva, porque o Flamengo viaja dia 26 para a grande final da Libertadores
e esse jogo vale demais, né, galera? Então, o planejamento tá feito, o que o Mauro falou tá certo. O Flamengo joga agora com o time titular no Campeonato Brasileiro contra o Internacional e depois só nas finais de Copas. Santos, América Mineiro, Atlético Mineiro e Cuiabá será o time reserva do Mengão. É isso aí. Planejamento é planejamento e a gente, como torcedor, tem que apoiar. Valeu? Gostaram do vídeo? Se gostou, comente, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você é flamenguista. Isso aqui é Flamengo. Tudo que falam do Mengão eu trago aqui para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações! Fui!